Tudo se inicia quando Jerônimo estava deitado na cama ao lado de Renata, sorrindo satisfeito. Ele comentou que era um alívio terem superado os ciúmes de Augusto e Marina. Os dois riram alto, relaxados. Renata fez uma pausa, franzindo a testa. Com um tom pensativo, disse que se podiam ouvir o que acontecia do lado de fora, talvez os outros também pudessem escutá-los. Jerônimo, desafiador, apenas riu, e em vez de baixar a voz, começou a falar ainda mais alto. Enquanto isso, Constanza tentava acalmar Amparo, que chorava sem parar. Com um olhar firme e carinhoso, garantiu à bebê que acontecesse o que fosse, jamais a abandonaria. A pequena continuava inquieta, mas Constanza assegurava com firmeza e amor. Do outro lado da cidade, Isidro conversava com Inês sobre a decisão de Regina. Ele alertou que se ela fosse contra Constanza, enfrentaria sérios problemas com Gonçalo. Afinal, Constanza era sua cunhada. Mas Inês, determinada, rebateu que isso não importava. Constanza sabia que não deveria se envolver pessoalmente com as pessoas do centro. Isidro insistiu que Regina poderia surpreendê-los com sua decisão, mas Inês apenas cruzou os braços e afirmou que seria bom se ela agisse com firmeza. Em um restaurante, Julieta conversava com Matias e Adriana. Ela contou que sua família apoiou a ideia de abrir um restaurante, e Matias imediatamente ofereceu ajuda com a administração e contabilidade. Adriana concordou e Julieta sorriu, animada. Aproveitou para dizer que ligaria para Benjamin para contar a novidade. De repente, o assunto mudou. Julieta mencionou ter visto Roberta no seu prédio e perguntou se ela tinha um apartamento lá. Contou ainda que a viu entrando com suas próprias chaves. Adriana, ao ouvir isso, levou a mão ao peito e murmurou que esperava que não fosse o que estava pensando. Na fazenda, Roberta recebeu Gonçalo e Regina com um sorriso caloroso. Disse que sentiu falta deles e que esses dias sozinha foram difíceis. Gonçalo, com curiosidade, perguntou sobre a empresa. Roberta garantiu que tudo estava bem e que vinha aprendendo muito. Depois, quis saber como foi a viagem. Regina respondeu animada que tinha sido ótima. O telefone tocou. Regina atendeu apressada e sorriu ao ouvir a voz de Renata do outro lado. A jovem perguntou sobre a viagem e os convidou para irem à fazenda no fim de semana. Regina disse que tinham acabado de chegar e sugeriu que fossem no outro fim de semana. Mas Renata insistiu, explicando que precisava ser agora porque Jerônimo a pediu em casamento novamente. Dessa vez, sem mentiras, apenas por amor. Regina ficou radiante e gritou de alegria ao ouvir a notícia. Passou o telefone para Gonçalo, que sorridente, garantiu a Renata que ele, Regina e Roberta estariam lá para o casamento. Enquanto isso, nos vinhedos, Aníbal e Alisson caminhavam entre as parreiras, aproveitando o momento leve e descontraído. Os dois riam, se divertiam e trocavam olhares cúmplices. Na Bonita, Matilde caminhava rápido ao lado de Hermínia quando Carlos apareceu correndo atrás delas. Ele chamou Matilde, pedindo que conversassem, mas ela apenas olhou para Hermínia e pediu que dissesse a ele que não queria falar. Disse que só pensaria na possibilidade de continuarem juntos depois que Priscila fosse embora dali. Carlos tentou argumentar, dizendo que Priscila estava apenas trabalhando. Mas Matilde continuou virada de costas, determinada, e reforçou que era isso ou nada. Em seguida,
saiu sem olhar para trás, deixando Carlos frustrado. Na cruz de amor, Augusto atendia ao telefone. Do outro lado da linha, Roberta o cumprimentou com ironia, dizendo que era um milagre ele atender. Sem rodeios, ela anunciou que não tinha boas notícias. Renata e Jerônimo iam se casar novamente naquele fim de semana. Augusto, furioso, gritou, perguntando que absurdo era aquele. Roberta confirmou e contou que Renata os convidou para a fazenda para comemorar. O rosto de Augusto se contorceu de raiva. Ele jurou que não permitiria que isso acontecesse. Roberta, impaciente, o incentivou a agir. Disse que vinha fazendo de tudo para impedir a felicidade do casal e que ele deveria fazer o mesmo. Augusto garantiu que não estava de braços cruzados. Lembrou que se Jerônimo esteve na cadeia, foi por causa dele. Mas Roberta rebateu, dizendo que isso não adiantou nada e que ele precisava agir melhor. Augusto apertou o telefone com força e garantiu que aquele casamento não aconteceria. Saiu furioso da sala e, no caminho, esbarrou em Aníbal. Empurrou o garoto sem paciência e perguntou se ele estava ouvindo sua conversa. Aníbal, confuso, negou e disse que acabava de chegar. Tentou perguntar se Augusto iria almoçar, mas ele apenas resmungou, mandando-o ir sozinho. Tinha coisa mais importante para resolver. Na Bonita, Renata estava ao telefone com Adriana, convidando-a, junto com Matias, para irem à fazenda e comemorarem seu casamento com Jerônimo. Enquanto conversavam, Matilde entrou apressada. Renata se despediu da amiga e voltou sua atenção para Matilde, percebendo sua expressão abatida. Renata comentou que já sabia o que estava acontecendo, e Matilde, sem esconder sua frustração, disse que não aguentava mais aquela situação. Agora, entendia como Renata se sentiu quando Marina estava na vida de Jerônimo. Mas Renata rebateu, dizendo que era algo diferente. Marina sempre estaria presente, pois era mãe dos filhos de Jerônimo, enquanto Priscila era apenas uma ex-namorada de Carlos. Matilde insistiu que Carlos a enganou, nunca mencionou que pretendia se casar com Priscila. Renata, firme, disse que ela também não era inocente e já tivera outros namorados. Pediu que Matilde não deixasse a insegurança atrapalhar seu relacionamento, pois algumas atitudes poderiam ser irreparáveis. No escritório, Carlos desabafava com Jerônimo sobre a situação com Matilde. O amigo aconselhou que ele contasse toda a verdade desde o início e sugeriu que talvez fosse melhor encontrar outra pessoa para ocupar o lugar dela. Carlos, angustiado, disse que Matilde jamais o perdoaria. Jerônimo reforçou que Carlos precisava tomar uma decisão logo, pois isso definiria o futuro do casal. Em seguida, anunciou que iria ver Antônio. Carlos tentou segurá-lo, pedindo uma solução, mas Jerônimo afirmou que essa escolha era apenas dele. Saiu, deixando Carlos perdido em seus pensamentos. Na empresa, Adriana, Matias e Honório encontraram Gonçalo e o cumprimentaram animadamente, perguntando sobre sua lua de mel. Ele respondeu com um sorriso que tinha sido maravilhosa e que estava muito feliz. Honório brincou, dizendo que ele parecia nunca ter passado por momentos difíceis. Gonçalo apenas respondeu que isso era o poder do amor. A Adriana aproveitou a conversa para compartilhar novidades. Ela perguntou se Gonçalo já sabia sobre Renata. Ele confirmou, explicando que ela havia ligado mais cedo. Honório, curioso, quis saber sobre o que estavam falando.
Adriana comentou que Renata provavelmente ligou para avisar Constanza. Gonçalo confirmou que sua filha e Jerônimo resolveram todas as diferenças e que se casariam novamente no fim de semana. Todos ficaram felizes com a notícia. Na mansão, Inês chegou para visitar Regina e a cumprimentou com carinho, dizendo que estava com saudades. Regina, em tom brincalhão, respondeu que não podia dizer o mesmo. As duas riram juntas, felizes com o reencontro. Regina suspirou e comentou que também sentia falta da mãe. Inês sorriu e garantiu que onde quer que estivesse, sua mãe devia estar muito feliz ao vê-la casada com Gonçalo. Em seguida, Regina perguntou se havia alguma novidade. Inês hesitou por um instante e disse que, vendo a felicidade da amiga, não sabia se deveria contar. Regina insistiu para que falasse logo, e Inês revelou que era algo relacionado ao centro e a Constanza. A expressão de Regina mudou para uma de preocupação. Enquanto isso, Constanza recebeu uma ligação de Honório. Ele perguntou se Renata havia ligado para ela. Constanza respondeu que sim, mas que não tinha conseguido atender por estar ocupada. Honório explicou que Renata e Jerônimo se casariam no fim de semana e queriam a presença de toda a família. Constanza ficou em silêncio por um instante. Honório perguntou se ela estava ouvindo, e ela confirmou. Contudo, confessou que não sabia se poderia ir, pois precisava cuidar de Amparo. Honório, irritado, rebateu dizendo que aquela criança não era nada dela e que ela deveria entrar em contato com a mãe da menina. Constanza, com a voz baixa, respondeu que não tinha esse contato. Furioso, Honório afirmou que ela precisaria decidir o que fazer, mas frisou que era um absurdo perder o casamento da sobrinha por causa daquela menina. De volta à mansão, Regina conversava com Inês. Disse que avisou Constanza de que ela não podia agir daquela forma com Amparo e Corina. Inês reconheceu que a situação era complicada, já que Constanza era cunhada dela. Em seguida, perguntou diretamente se Regina pretendia afastá-la do centro. A pergunta fez Regina ficar pensativa. Na cidade, Carina e Lázaro aproveitavam a viagem. Caminhavam tranquilamente, admirando os lugares. Depois de um tempo, sentaram-se em um banco de praça. Carina suspirou e comentou que tudo parecia um sonho. Lázaro sorriu e garantiu que era real. Na cadeia, um detento se aproximou de Álvaro e com sarcasmo, comentou que era dia de visitas, mas ali estavam eles, esquecidos por todos. Em seguida, saiu, deixando Álvaro sozinho com seus pensamentos. Ele murmurou para si mesmo que Carina o abandonou, mas, mesmo assim, garantiu que sempre a amou. No povoado, Renata e Jerônimo estavam sentados em um banco na rua, conversando sobre o casamento. Ela disse que usaria um vestido simples, pois foi assim que Regina se casou no civil. Jerônimo sorriu e afirmou que ela ficaria linda de qualquer maneira. Em seguida, brincou, dizendo que eles renovariam os votos todos os anos. Marina, que se aproximava sem ser vista, parou ao ouvir a conversa. Ficou observando de longe, com os olhos cheios de lágrimas. Ouviu Jerônimo dizer que esperou por uma mulher como Renata e que eles ficariam juntos para sempre. Aquelas palavras atravessaram seu coração. Sem conseguir conter a emoção, Marina virou-se e saiu, chorando silenciosamente. Augusto encarava Saul com impaciência. Ordenou que ele fizesse exatamente o que lhe pediu,
mas Saul cruzou os braços e respondeu que não era responsável pelos fracassos de seus planos. Augusto, irritado, pegou um maço de dinheiro e perguntou se ele queria desistir. Saul negou, garantindo que já sabia o que fazer. Augusto sorriu, convencido de que, em breve, Renata seria só dele, sem mais rivais para atrapalhar. Na rua, Marina continuava escondida, ouvindo a conversa entre Jerônimo e Renata. A dor em seu olhar era evidente. Nesse momento, Antônio se aproximou e comentou que já sabia sobre o casamento deles. Renata sorriu e disse que ele estava mais do que convidado. Jerônimo avisou que precisava resolver algumas coisas e se despediu, deixando Renata e Antônio ali. Renata afirmou que estava disposta a ajudar Antônio no que fosse preciso. Ele a convidou para irem juntos até a casa paroquial, mas ela recusou. Disse que não queria incomodar Marina e que não se sentiria bem. Antônio, compreensivo, sugeriu que ela esperasse na cafeteria próxima. Renata concordou e se afastou. Marina permaneceu ali, desolada, sem saber como reagir. Na Bonita, Carlos e Priscila trabalhavam lado a lado. Ele pediu para que ela experimentasse o vinho. Priscila tomou um gole e fez uma careta, comentando que estava um pouco azedo. Carlos concordou, dizendo que teve a mesma impressão. Priscila sorriu e observou que, no fim das contas, eles sempre concordavam em tudo. Carlos riu de leve, e ela percebeu. Disse que finalmente, ele tinha sorrido. Carlos se desculpou, explicando que não estava bem. Priscila deduziu que era por causa de Matilde. Carlos confirmou. Priscila, então, sugeriu que talvez fosse melhor ir embora, mas ressaltou que ele precisava dela. Carlos assentiu. Em seguida, Priscila afirmou que tomaria uma atitude e pediu que ele confiasse nela. Sem dar mais explicações, saiu apressada. Na casa paroquial, Marina entrou e encontrou Antônio. Ele perguntou como ela estava, e ela, forçando um sorriso, respondeu que estava bem. Antônio avisou que estaria na cafeteria em frente caso ela precisasse de algo. Ao ficar sozinha, Marina pegou o telefone e ligou para alguém. Com um tom decidido, disse que precisava se encontrar com aquela pessoa. Depois de se despedir, saiu apressada. Enquanto isso, Matilde se lembrava do momento em que Carlos a pediu em casamento. As lembranças a deixavam ainda mais confusa. Nesse momento, Priscila apareceu e disse que precisava conversar. Matilde, sem paciência, tentou evitá-la, mas Priscila segurou seu braço com firmeza, afirmando que elas falariam, sim. Priscila foi direta. Disse que sabia que Matilde estava morrendo de ciúmes desde que ela chegou. Como queria o melhor para Carlos, decidiu ir para um hotel. Matilde, sem pensar duas vezes, mandou que ela saísse logo dali. Mas Priscila, provocativa, disse que Matilde só pensava em si mesma e que com aquela maldição que carregava, não se preocupava com Carlos. Diferente dela, que só queria o bem dele. Enquanto isso, Regina estava com Constanza. A cunhada, irritada, perguntou se Inês já tinha corrido para fofocar. Regina garantiu que não era fofoca, e sim uma questão importante para o centro. Explicou que Constanza não poderia continuar com aquela menina, pois não era sua filha. Mas Constanza se recusava a aceitar.
Disse que já estava muito apegada a Amparo e que tinha certeza de que a mãe da menina voltaria para buscá-la. Regina tentou ser compreensiva, mas insistiu que ela precisava entrar em contato com Corina. Constanza, aflita, admitiu que não tinha o número dela. Regina, irritada, avisou que, se Corina não aparecesse, teria que acionar o juizado de menores. Constanza implorou para que ela não fizesse isso. Regina, por fim, deu um prazo de 1 semana para que ela resolvesse a situação. Constanza garantiu que Corina voltaria para buscar sua filha. Na empresa, Honório chamou Gonçalo para uma conversa séria. Contou que Constanza estava obcecada por Amparo a ponto de cogitar não ir ao casamento de Renata por causa da menina. Gonçalo ficou surpreso. Sem hesitar, garantiu que falaria com sua irmã ainda naquele dia. No povoado, Renata e Antônio estavam sentados na cafeteria. Ele entregou um papel e pediu para ela colocar suas digitais. Explicou que seria a primeira a ter esse privilégio. Renata sorriu e fez o que ele pediu, sentindo-se feliz por ajudar. 2 crianças que passavam por ali se aproximaram, curiosas, e perguntaram o que estavam fazendo. Renata explicou que estavam colhendo digitais para que, caso alguém se perdesse, pudesse ser identificado mais facilmente. Contou que se tivessem feito isso com sua irmã, ela não teria ficado tantos anos sem a mãe. As crianças se interessaram e perguntaram se também poderiam fazer. Renata respondeu que precisavam da autorização da mãe. Antônio se ofereceu para ir com eles até a mesa para perguntar, deixando Renata pensativa, observando suas próprias digitais no papel. Na Bonita, Carlos bateu na porta do quarto de Priscila. Ao entrar, viu que ela arrumava sua mala. Priscila anunciou que estava indo embora. Disse que já conversou com Matilde e que não queria ser um problema. Mas garantiu que voltaria todos os dias para trabalhar com ele. Antes de sair, pediu que Carlos chamasse um táxi. Em outro ponto da cidade, Marina chegou ao apartamento onde Saul estava hospedado. Com um olhar decidido, disse que já havia tomado uma decisão. Anunciou que não aceitaria a ajuda dele, mas propôs um acordo: fingiriam estar juntos para que todos acreditassem, permitindo que ela saísse dali e recomeçasse sua vida na capital. Olhou fixamente para ele e perguntou o que achava da ideia. Na cafeteria, Renata foi surpreendida com a chegada de Augusto. Ele sorriu e a cumprimentou. Disse que estava feliz por saber que Jerônimo tinha sido libertado. Renata respondeu com ironia, dizendo que era bom ouvi-lo falar isso, já que ele tinha feito de tudo para limpar o nome de Jerônimo, e no fim, acabou preso. Augusto, mantendo a calma, afirmou que sua consciência estava tranquila. Nesse instante, Jerônimo chegou e os cumprimentou. Com um sorriso, declarou que estava muito feliz por estar livre, pois isso o aproximou ainda mais de sua esposa. Então, sem rodeios, olhou para Augusto e fez um convite inesperado: queria que ele fosse ao casamento deles no fim de semana. Augusto forçou um sorriso, mas, por dentro, estava tomado pela fúria. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.